Fala pessoal, Wesley aqui. No vídeo dessa semana nós vamos falar aí como abrir um CNPJ, né? Então, para você que está desejando iniciar o seu negócio aí, vou te falar para você aí o procedimento para você dar início nesse CNPJ. Então, acompanhe conosco até o final aí. Se o vídeo for bacana para você, você clica no joinha, alguma dúvida, manda lá nos comentários e clica no botãozinho que se inscrever no nosso canal aí para a gente atingir mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Muitas pessoas desejam entrar aí no empreendedorismo, começar o seu próprio negócio e muitas das vezes eles ficam na dúvida aí como iniciar, qual o CNPJ, como que eu inicio o meu CNPJ. Então vamos lá. As empresas são diferentes as formas de abertura de um CNPJ de acordo com o tipo de empresa. Por exemplo, um microempreendedor individual é um tipo, uma microempresa é outro tipo. Nós vamos falar um pouquinho de cada um para você entender aí como que é o procedimento. Apesar de nós termos aí a lei da liberdade econômica, algumas prefeituras ainda não estão adaptadas ou criam algumas barreiras que dificultam o início desse CNPJ. Então é importante você ter essa orientação, ter o seu contador aí que você possa trocar uma ideia para que você possa dar início no seu primeiro CNPJ aí. Então vamos falar do MEI nesse primeiro momento e depois nós vamos falar da microempresa, que é um processo diferente. Então o MEI ele pode ir direto no portal do empreendedor, no Redsim, né, agora, o Redsim. Então lá tem a aba do microempreendedor. Lá ele vai ter todas as informações no sentido de as atividades permitidas, como é o procedimento de abertura. Então ele vai entrar nesse portal, ele vai ter que cadastrar a senha gov.dele.br e essa senha do gov ela tem que ser nível prata ou ouro, né? Para você ter o nível prata, ela tem algumas situações que ela é permitida. Então, por exemplo, quem tem CNH é tranquilo de fazer. Agora, quem não tem CNH tem que ser um processo, por exemplo, via banco, né? Então, tem que ir lá no banco dele, entrar num computador, não serve aplicativo. Lá ele gera uma senha que aí ele consegue acessar a sua senha gov.br, transformando ela em nível prata. Nível ouro é com certificado digital, então você vai ter que fazer um certificado digital, ou você vai ter que ter lá a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral. Então, esses são os dois meios para você chegar no nível ouro. O certificado digital é o mais rápido, né? Você paga lá para um emissor de certificados, fazer o seu certificado, ele vai fazer e aí você libera já a senha nível ouro. Então, aí você vai entrar no portal do microempreendedor, né, esse Redsim, você vai colocar a sua senha, você vai selecionar, vai preencher alguns dados ali, né, identidade, e-mail, capital social, o capital que você vai iniciar a sua empresa, e ali você vai escolher a sua atividade e você vai preencher depois o endereço, né, onde vai ser a sede da empresa, e depois você vai preencher também o seu endereço residencial, ali você coloca o telefone, e-mail, então todas as suas informações, preenche também o nome fantasia e ali ao confirmar, né, a sua inscrição no microempreendedor, já sai o certificado de microempreendedor e aí você vai no site da Receita Federal e gera então o cartão de CNPJ. Algumas situações importantes. Se você for emitir nota fiscal, por exemplo, um prestador de serviço, você tem que fazer um cadastro na prefeitura. E aí a prefeitura pode exigir mais alguma coisa, um laudo dos bombeiros, uma declaração de isenção dos bombeiros, pode a vigilância exigir alguma coisa lá no seu local. Isso varia muito de prefeitura para prefeitura. Então, basicamente, esse é o processo para você ter o seu CNPJ aí como microempreendedor. Lembrando que microempreendedor ele é restrito, né? A pessoa não pode ter outra empresa, a pessoa não pode não pode ter outra empresa, deu um branco aqui agora, não pode ter outra empresa, não pode ter outro MEI, a pessoa não pode participar de outra sociedade, não pode ter esses vínculos, né? E para ser MEI, algumas atividades são reduzidas, né?
são atividades, né, não são todas atividades que pode ser um microempreendedor, então ele é bem resumido nesse sentido. E como que é para abrir uma microempresa? Para você fazer o CNPJ como uma microempresa, o processo é diferente. Também depende muito da prefeitura e depende da atividade que você vai exercer. Se, por exemplo, você vai exercer uma atividade que não é muito exigido muitas coisas, né? Um exemplo, um comércio, um local de pequeno porte, então você vai mandar a solicitação primeiro para a prefeitura autorizar ou não aquele endereço. E aí a autorização daquele endereço, a prefeitura vai falar pode, não pode, tem aquela restrição, então você já, antes de ter o CNPJ, você sabe se a prefeitura vai ou não liberar aquele local. Liberou, aí você vai dar o prosseguimento, e aí você vai basicamente precisar de um contador, porque a microempresa ela já é obrigatório ter um contador responsável, então faz o processo pela junta comercial, então é um processo onde a maioria das prefeituras já estão integradas, e lá dentro do site da junta comercial vai colocar o tipo de empresa e depois faz um processo na junta, depois ele vai ter que fazer um processo na Receita Federal, que é o DBE que a gente fala, depois junta os dois processos, junta e Receita Federal, para depois você fazer ali o seu contrato, né? A junta comercial, por exemplo, de Minas, já tem um contrato padrão, onde ela libera para você ali o contrato padrão, você pode inserir algumas cláusulas, né? Mas o básico já tem pronto. E aí você vai pagar a taxa, né? Ela no MEI não tem taxa, então o MEI é 0,800, né? Sem nenhuma taxa para pagar para a Receita. Agora uma microempresa você já tem que pagar uma taxa para a junta comercial, você pagou a taxa da junta, depois de, no mínimo, acho que 2 horas, já libera dentro do portal para você enviar esse processo para a junta. Então, você faz o processo na junta, faz o DBE, junta os dois, gera a guia, paga a guia, volta de novo na junta, envia para a junta para eles validarem a sua abertura de empresa. E na abertura de empresa, ele tem que ser basicamente e tem que ser necessariamente com o certificado digital. Então, você não consegue abrir uma empresa, uma microempresa, sem o certificado digital. Então, tem um sócio, é um certificado digital. Tem 2 sócios, 2 certificados digital. E assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de sócio, cada sócio tem que ter a sua assinatura digital, que é o certificado digital. Aí ele vai assinar, envia para a junta vai validar ali, alguns processos são rápidos, outros demoram mais. Beleza, a junta validou, volta os documentos para você, e aí se for uma atividade comercial, você tem que ir virtualmente, né, na Secretaria da Fazenda para eles liberarem a sua inscrição estadual, ou a municipal, você tem que voltar na prefeitura, virtualmente também falando, né, e atender ali aqueles requisitos que a prefeitura pediu para liberar o seu alvará ou, se for um prestador de serviço, a sua emissão de notas dentro do portal. Feito isso, a prefeitura também vai cobrar uma taxinha dela, né? Que é a taxinha do alvará, de inscrição. Então, essa primeira abertura, ela tem essa taxa. Então, tem a taxa da junta, tem a taxa da prefeitura, para você liberar a sua microempresa. Feito isso, sua empresa é do Simples, você vai lá no portal do Simples e vai solicitar a inclusão da sua empresa no Simples Nacional depois da liberação da prefeitura. Então, a prefeitura liberou, você entra no site do Simples Nacional e faz a solicitação, sua empresa sendo optante pelo Simples. A Receita Federal ainda vai demorar aí 15 dias para falar para você se pode ser simples ou não pode. Se não puder, você tem um prazo ainda para regularizar alguma situação ali que deu errado ou corrigir alguma situação para você fazer o ingresso da sua empresa no Simples. Então, se abriu no meio do ano, então a empresa ela tem um prazo ali de 15 a 60 dias, eu não me lembro bem, para você regularizar a empresa no Simples. Não regularizou, você perde a opção por Simples para aquele ano, você vai poder só no próximo ano. Então, por exemplo, nós estamos em junho agora, você fez a abertura de empresa, então você já pede agora, porque ela já começa esse ano de 2022 dentro do Simples Nacional. Não autorizou, você vai rodar em outro regime tributário,
para você mudar, tentar novamente lá em janeiro de 2023. Então, nesse vídeo nós falamos aí da abertura do MEI, né? Processinho básico da abertura do MEI. E falei também da abertura de uma microempresa. Logicamente que eu falei dos modelos mais simplificados. Se o seu for um modelo de uma empresa mais complexa, tem outras complexidades que serão agregadas em todas essas etapas, ok? Então, basicamente, simplificadamente, é isso aí, ok? Se esse vídeo foi bacana, se você gostou, clica no joinha, inscreve aí e ficou alguma dúvida, manda nos comentários aí que a gente vai trocando uma ideia, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.